O que você pensa quando o assunto é vida após a morte? Cada religião tem sua crença e um método explicativo do que acontece no fim da vida. Mas, na verdade, o que acontece após a morte ainda é um mistério para todos, sendo uma das maiores questões da humanidade desde o início dos tempos. Apesar disso, as diferentes culturas desenvolveram suas próprias crenças para responder isso, se existe vida após a morte ou não. Até mesmo a ciência tem suas próprias teorias sobre o que acontece depois que alguém morre. Paraíso, inferno, purgatório, reencarnação? As teorias são muitas e às vezes chegam a ser parecidas entre as religiões. Mas e para você? O que acontece depois da morte? Bom, no vídeo de hoje vamos trazer o ponto de vista que algumas religiões e a ciência têm sobre a morte. A ciência ela não tem uma resposta definitiva para o que acontece depois da morte. Afinal, para indicar algo como certo, a ciência precisa seguir metodologias que não é possível aplicar quando o assunto se trata de morte. Por isso, o que temos são apenas teorias científicas que permeiam essa questão. Para essas teorias, os cientistas estudam relatos de pessoas que tiveram morte clínica, mas foram ressuscitadas com o uso de aparelhos ou voltaram sozinhas. Os relatos dessas pessoas acabam sendo semelhantes e se tornaram até conhecimento popular. Quem aí nunca ouviu falar sobre um túnel com a luz branca no final? Esse é um dos principais relatos das pessoas que tiveram morte clínica e sobreviveram. Já outros testemunhos envolvem a imagem de Deus, encontrar parentes que já morreram, sensação de estar fora do corpo ou leveza. Bom, mesmo com todos esses relatos, a ciência não defende a existência de uma experiência astral ou de um mundo espiritual após a morte. Os médicos costumam explicar esses relatos como sensações causadas por falta de oxigenação no cérebro, que provoca alucinações visuais e sensoriais. Outro fator biológico é a morte dos neurônios e a perda da capacidade de reter carga elétrica. Isso acaba causando uma descarga anormal que também pode causar alucinações. Mas apesar dessas explicações científicas, alguns relatos acabam contradizendo e deixando os médicos e cientistas sem respostas. São pacientes que passaram pela morte clínica e voltam contando fatos que não tinham como eles saberem. E os mais comuns são pacientes que contam sobre o que estava acontecendo em outros locais do hospital enquanto eles estavam mortos. Também é comum o encontro com parentes que acabam falecendo logo depois. Para esses relatos, os médicos não têm explicação. Além disso, as teorias de falta de oxigenação e morte dos neurônios acabam ficando descredibilizadas. Por isso, a ciência acaba não tendo nenhuma resposta definitiva sobre o que acontece depois da morte. Existe um estudo de pesquisadores que dizem que encontram vida após a morte em cérebros humanos. Em matéria publicada no portal de notícias da Exame, é apresentado um estudo que mostra que partes de um tipo específico de células começam a trabalhar mais após a morte do corpo. Não é exatamente a prova de que a vida após a morte existe, nem mesmo a forma de vida que se espera quando fala do assunto. Mas é no mínimo curioso descobrir que genes despertam com o fim das atividades gerais do corpo. Essa descoberta de atividade nas células após a morte abre um novo caminho para pesquisas de tratamentos de doenças, como esquizofrenia, autismo e Alzheimer. Mas, fugindo um pouco da ciência, qual a visão da religião sobre a morte? As religiões enxergam que os seres humanos são mais que um corpo físico. Então, experiências espirituais, recompensas e descanso eterno vão aparecer entre as crenças de várias religiões. Dentre elas temos o catolicismo, que aqui no Brasil, a crença católica acaba sendo a mais conhecida entre a população, mesmo entre aqueles que não têm fé ou praticam outra religião. Para os católicos, a morte é um assunto definido. A pessoa pode ir para o céu ou para o inferno, ou passar algum tempo no purgatório também. O destino é definido pelo que cada pessoa fez durante a vida. Outra certeza entre os católicos é que a morte é única e dura para sempre. Por isso, não acreditam em reencarnação. A crença católica é que após o juízo final, Deus escolherá aqueles que viveram os ensinamentos de Jesus para serem ressuscitados e viverem a vida eterna no céu. Os demais irão para o inferno. Mas antes disso, algumas pessoas podem passar um tempo no purgatório, para a remissão de seus pecados e então irem para o céu. Outra religião que tem uma crença semelhante à do catolicismo são os evangélicos. A diferença é que os evangélicos não creem na existência de um purgatório. Para eles, as pessoas ficam adormecidas até o momento do juízo final, em que cada um é julgado e tem o seu destino decidido por Deus, céu ou inferno. Temos também os adventistas. Os adventistas do sétimo dia, eles têm uma crença diferente. Para eles, os mortos adormecem até o dia da ressurreição, que é um benefício dado apenas para aqueles que cumpriram seu papel na terra.
Esses viverão a graça da vida eterna enquanto os outros simplesmente desaparecerão. Já dentro do judaísmo existem diferentes vertentes de crença, por isso há diversas formas de interpretar o que acontece depois da morte. De modo geral, judeus acreditam que a alma permanece viva após a morte. Alguns acreditam na reencarnação, ou seja, quando a alma volta para viver em um novo corpo, e outros acreditam na ressurreição, que é o retorno da alma para o mesmo corpo. Já o islamismo, que muitos devem conhecer devido à quantidade de acontecimentos que vem acontecendo por lá, também é semelhante à de evangélicos e católicos. Eles acreditam que essa vida é uma forma de se preparar para a vida eterna, benefício concedido àqueles que foram obedientes e seguiram os ensinamentos de Alá. Esses serão enviados ao paraíso, já os desobedientes irão ser castigados no inferno. Outro muito conhecido no Brasil é o espiritismo. Para os crentes do espiritismo, a morte não é o fim. Os espíritas creem que mesmo após a morte do corpo físico, o espírito permanece vivo em um novo plano astral, ou então reencarnando em um novo corpo. No espiritismo, as reencarnações são uma nova oportunidade de melhorar e evoluir seu espírito. Os praticantes da caridade, amor e o bem evoluem mais rápido e passam por menos reencarnações, a não ser que queiram. A religião também acredita em Deus, mas não como uma entidade que vai julgar se as pessoas são boas ou más. Para eles, Deus criou os espíritos sem discernimento do que é bom ou mal, e durante a vida, isso é aprendido por nós. Já na Umbanda, acredita-se na reencarnação que pode acontecer em 7 locais diferentes, regidos pelos orixás. Após a morte, o espírito é atraído para um desses mundos. A Umbanda se assemelha do espiritismo, pois acreditam que a reencarnação é uma forma de evoluir. Aqueles que aprenderam durante a vida não precisam reencarnar. Podem escolher evoluir para outro plano, onde lidarão com as suas memórias e receberão auxílio de outros espíritos mais evoluídos. Já as pessoas que não aprenderam durante a vida têm a chance de reencarnar. Outra opção dos espíritos evoluídos é se tornarem protetores dos menos evoluídos na Terra. Já os maus espíritos também podem continuar presos nesse plano para perturbar os vivos. Já no Candomblé, as almas precisam cumprir seu destino. Caso a pessoa morra antes disso, sua alma vagará entre o céu e a terra até se tornarem seres eternos e conscientes. Então, os crentes dessa religião enxergam a morte como uma passagem para outra dimensão, onde estão outros espíritos, guias e orixás. Já os budistas, eles também acreditam na reencarnação, seja como humano ou como um animal. Além disso, acredita-se que em diferentes mundos também, a forma como cada um reencarna depende da sua conduta em vida, bem como do seu karma. Já no hinduísmo, a morte é uma passagem para uma nova dimensão. Dependendo da evolução que teve, a alma poderá passar um período no Loka, o que é o paraíso para os hindus. Após esse período, a alma reencarnará. Mas antes da reencarnação, a alma conhecerá seu destino para saber quais desafios terá que superar. Então, o nascimento é o início de uma missão que precisa ser concluída, que também ajudará a pagar as dívidas das vidas anteriores. É daí que surgem as castas, pois as almas mais evoluídas reencarnam nas castas mais altas, até que a alma evolua a ponto de não precisar mais reencarnar. Mas e aí, já te contaram isso? Se você tem alguma religião ou acredita na vida após a morte, deixe a sua opinião nos comentários, pois eu quero ler cada uma delas. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, isso vai me ajudar bastante para o crescimento do canal. Falou e até o próximo vídeo.